Olá, galera. Aqui é o Profeta Verde. Estou de volta no Conabis 2015 para fazer mais uma entrevista, hoje com o Francesco Ribeiro, que é professor de Química, agora trabalha na revista Maconha Brasil e vai conversar um pouco com a gente aqui sobre o mercado da cultura canábica no Brasil. Então, Francesco, antes de tudo, obrigado por ter aceitado o convite e disponibilizar seu tempo para esse bate-papo virtual, essa conexão interestadual que a gente está fazendo. E, cara, nosso tema é o mercado da cultura canábica no Brasil. Como é que está esse mercado no Brasil? O que você pode falar do desenvolvimento da cultura canábica aqui no nosso país? Bom, então, Fernando, primeiramente, grande satisfação estar aqui com você, participando dessa ideia sensacional aí, já parodiando o André Barros, né, do Conabis, um lance inclusivo, assim, nessa conexão, quem sabe, intergaláctica, meu irmão, né, porque a gente vai ter aí, com certeza, essa participação do Conabis aí dentro do cenário, conectando as pessoas, vai ser, com certeza, sempre uma parada ascendente, entendeu? E eu espero, agora a má notícia é que eu espero estar aqui em todos os Conabis, eu quero que você me chame, tá? Então, sem rasgação de seda, que a gente detesta isso, sensacional, muito obrigado pelo convite, fico muito honrado, não vamos falar orgulhoso, porque orgulho é uma palavra que geralmente remete a sentimentos meio negativos, embora tenha aí as marchas do orgulho gay, etc., para me desmentir. Mas então, Fernando, talvez seja esse mercado a que você se refere, que é o tema do nosso papo aqui, ainda é uma questão muito embrionária, né? Muito embrionária, uma vez que nós ainda estamos vivendo, é importante ressaltar isso, num cenário proibicionista. Então, ainda é uma questão capciosa, que caminha ali é uma situação limítrofe entre a apologia ao consumo de drogas e redução de danos. Ainda não existe um estabelecimento muito bem do que se trata essa questão, né? Mas como existe uma máxima aí, você como advogado sabe no direito dos estudantes da doutrina, que ou você conduz ou você é conduzido, né? Nós assumimos a ponta aí dessa esfera, né? Conforme a gente já teve a oportunidade de conversar algumas vezes, eu admiro muito o trabalho do Rico de Souza, o que ele fez junto à questão do surf, tá? Lá na década de 70, tem até um documentário agora rodando aí no Multishow, que é Surfar é Coisa de Rico. Justamente porque ele fez parte dessa transformação, né? Você sabe, lá fora também a questão medicinal puxa muito, sim, a abertura para o redimensionamento da maconha, mas a questão econômica também é muito importante, porque essa luta pela legalização, descriminalização, ela tem um lado humano muito importante, que é o lado aí religioso, o uso religioso, do uso medicinal. Ela tem um lado social muito importante, humano, do encarceramento, morte, guerra às drogas, né? Mas ela também tem uma frente econômica aí muito importante que não pode ser deixada essa bandeira de lado, uma vez que ela com certeza vai fomentar o que no futuro, né, vai justamente amparar isso. Então, assim, eu não sou formado em contabilidade, nem em marketing, nem em publicidade. Você sabe, eu sou professor de Química, trabalhei durante muitos anos aqui no meu estado, no Rio de Janeiro, na rede particular de ensino, escola técnica, né, e contribuí para a formação de inúmeros profissionais hoje atuantes no mercado, nos mais diversos segmentos que a nossa disciplina atende. Porém, eu já mantinha uma associação aos fóruns de cultivo de maconha, nacionais e internacionais, inclusive, como Cannabis Café, onde a gente incentivava que as pessoas plantassem sua própria maconha, né? Ensinava, inclusive, dando todo o aparato, às vezes, instrumental para que a pessoa, preconizando que o cultivo da maconha pelo usuário é uma espécie de dever cívico do maconheiro. Plantar sua primeira maconha, ou tentar pelo menos, claro que nem todos têm suas possibilidades,
mas pelo menos vislumbrar essa questão uma espécie de dever cívico, né? E isso foi nos dando um enraizamento dentro de um movimento que acabou crescendo, o que muito se chama hoje de grow boom, né? Cultura do cultivo e tal. Então eu aproximadamente de 8 anos para cá, né, mais de 10 eu participo disso, mas de 8 anos para cá, comecei a perceber que talvez eu pudesse fazer algo que me procuravam. Todo esse mercado que está estabelecido aí hoje, a gente trata com esses... Também é interessante isso, porque o fato de ser uma coisa embrionária está me dando a oportunidade de analisar de onde vêm essas novas lideranças do mercado. Os fabricantes de seda, por exemplo, nós temos diversos. De onde vem cada um, qual história cada um tem dentro do ativismo? Se são simplesmente empresários de olho nesse nicho comercial, ou são pessoas que fizeram uma transição, né? Querendo trabalhar com algo que goste, né? Então, tecnicamente, é uma forma boa de analisar o escopo desse material de hoje, seria seguir o percurso do dinheiro, onde circula o dinheiro que está dentro desse mercado da cultura. Então, ele basicamente gira em torno da fabricação de produtos e artigos relacionados à maconha. Então, a gente vai falar aí desde a produção e distribuição e venda direto ao consumidor de bongs, pipes, vaporizadores, aí uma produção internacional, temos uns arremedos de vaporizadores nacionais, olha aí, né? Isso funcionando o quê? Head shops, tabacarias modernas, né? Então, a gente também tem o mercado das roupas, está envolvido na cultura, e aí ele se subdivide. Tem, por exemplo, marcas que utilizam da folha da cannabis como uma estampa, eu posso até citar a Ray Brown, por exemplo, que está fazendo 20 anos aí, e é uma identidade dela, aquela full hemp estampa, né? Mas também temos marcas muito novas, como a Cânhamos, que usa, por exemplo, a fibra da maconha como matéria-prima, né? Então, a gente está conseguindo observar essa formação desse mercado, e a minha função, basicamente, dentro dele é relacionar as novas marcas, tá, aos distribuidores, relacionar as antigas marcas a novos distribuidores, tá, associar, fomentar a comunicação dessas marcas com o seu público-alvo, e aí envolve a parte de produção de eventos e mídia, que talvez seja onde eu me encaixe. Porque o Pote em Rio, por exemplo, é um evento anual, é só uma vez por ano, mas eu tenho a oportunidade de ver ali pessoas que negociam há mais de 5 anos, 3 anos, e uma vez por ano tem a oportunidade de se sentar, se conhecer pessoalmente, no dia seguinte almoçam juntos, e dali, com certeza, a minha experiência como professor de químico, Fernando, talvez o que ela tenha me contribuído para trabalhar hoje em dia, no ramo da maconha, sem trocadilho aí, é que na aula de química as pessoas sabem, né? A primeira aula de química sobre reações químicas, se não das primeiras, ela diz que para uma reação ocorrer é necessário que haja o contato entre as moléculas ou os átomos, né? Então, justamente, a gente promove o contato entre essas entidades aí financeiras que estão despontando. A segunda coisa para uma reação ocorrer é que elas tenham afinidade. Os gases nobres, por exemplo, não reagem, mas desde que elas tenham afinidade, todas essas marcas têm afinidade, sim, entre elas. Uns querendo vender, outros querendo comprar, outros querendo promover, outros querendo ser promovidos, né? Então, como diz o Verdinho, nosso querido Marcos Verdinho, ele costuma dizer sempre, nós somos só o lubrificante. O motor são essas marcas e essas novas entidades aí financeiras que estão se apresentando aí nesse cenário. Poxa, legal, hein? Eu tô aqui, ó, com a minha maconha. Ouvi dizer que você tem sido o maior distribuidor de maconha aí do Brasil e é legal ver você falando desse contato entre os agentes, né? Diz aí, Francesco, como é que está sendo a receptividade tanto da maconha pelo público-alvo, como também pelos anunciantes, os comerciantes
eles estão se sentindo fortalecidos, estão sentindo que está fazendo efeito essa maconha? Bom, é muito importante, fico feliz de você estar com a sua maconha aí, ninguém merece ficar sem maconha, né? Realmente, as pessoas, a maconha, quem experimenta não para mais, tá? O pessoal tem gostado bastante do efeito, você vê que ela começou num formato fininho, mas era um fininho do bom, tanto é que hoje a gente aumentou a dose, porque na maconha é assim, a gente tem que começar numa dose pequena e ir aumentando, que é para não dar teto preto, né? Então, a receptividade da maconha sempre é legal, ainda mais que é de graça, você sabe que maconha não pode vender, porque dá vários desdobramentos jurídicos aí, né? Os anunciantes, ela é uma revista publicitária, antes de mais nada é importante que se saiba disso, uma vez que ela é gratuita, não existe outra forma de fazer isso que não seja, quem não entende que ela é uma revista publicitária não entende nada de maconha, né? Ela segue o formato das revistas internacionais, Soft Secret, etc., que são publicitários, né, também, porém tem um outro formato de jornal, a gente trouxe isso para o formato da revista, ela tem esse formatinho pequeno, né, 25 por 15, que dá ela uma portabilidade para ser fácil de esconder o flagrante ali, né, e também para distribuir nos lugares que a gente distribui, que são locais de muito movimento, então é porta de show, evento, o cara não pode ficar com uma coisa muito grande com ele, a maconha é pequenininha, ele dobra, guarda no bolso, quando chega em casa ele dá uma lida, e geralmente gosta do efeito e nos procura pedindo mais, né? Os anunciantes eu acho que gostam muito, porque primeiro um indicativo disso é que quem está com a gente dificilmente sai. Só mesmo alguns, às vezes sai e volta na outra edição, intempéries comuns do mercado, final do ano, tem que pagar muita coisa, mas o anúncio é baratinho, tá? Dá um efeito legal. A gente utilizou de estratégias profundas e avançadas de marketing, depois de fumar vários baseados, pensando como a gente poderia criar uma revista que atingisse o Brasil inteiro, sem cair nas malhas das distribuidoras, como as revistas independentes caem normalmente, né? Que impossibilitam muitas vezes que algumas publicações independentes circulem no Brasil, que tem dimensões continentais. Então, nós promovemos o nosso anunciante a distribuidor, ele leva a maconha para a cidade dele, distribui para todo mundo, a gente joga aí o cliente dentro do estabelecimento dele, dando um impacto direto nas vendas para que ele possa vender mais e possa anunciar de novo. Então nós somos uma espécie de hippies modernos, nós não temos loja, nós não temos nada, estamos em todo lugar, não estamos em lugar nenhum, e a maconha está aí, está espalhando como fumaça. Não encalha, entendeu? Estamos abrindo agora o serviço de assinatura, para aqueles que quiserem nessas cidades, justamente, você vê. Essa questão é importante. Cada dificuldade nos sugere uma nova oportunidade. A gente recebe inúmeros e-mails, não dá para lembrar quantos, que a memória está meio prejudicada, mas a gente recebe muito e-mail da galera pedindo, né? A revista, onde eu moro não tem, eu pergunto, pô, mas tem que ter uma loja perto de onde você mora, não tem? O cara às vezes me responde, irmão, não tem nem seda na minha cidade. Quando eu vou a tal lugar, eu trago uma caixa para mim, por exemplo. Né? Olha aí a dificuldade desse cara. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer com que ele seja um assinante, ele vai receber a maconha dele na casa dele a cada 3 meses, tem uma colheita. A periodicidade é muito importante para nós. Para nós a periodicidade, não atrasar. É muito ruim deixar o cara estigado, a gente sabe disso. Então a gente nunca atrasa. De 3 em 3 meses tem uma colheita novinha aí saindo, né? E aí esse cara ele vai poder receber a revista dele nessa cidade que não tem nada, ele ainda recebe 3. Uma para ele e 2 ainda para fazer uma presença para os amigos. E mensalmente ele é atualizado de promoções e descontos especiais dos anunciantes para esse assinante comprar online. Ele vai poder comprar na casa dele roupas, trituradores, vaporizadores, sedanapo nunca mais, entendeu? É muito importante. Então você vê que eu acho que... Cara, se quiser uma sugestão, Fernando, para o próximo Conabis, não sei se está no line desse ano ainda, eu já fiz a minha inscrição aí, você sabe, mas eu não sei se o Lucas Lich, lá do Instituto da Cannabis, estava no line, porque eu acho muito importante também o trabalho que ele faz lá naquela área inóspita, sabe? E ele esteve aqui no Pote em Rio, o último, representando lá o INCA, né, o Instituto da Cannabis, que é a primeira entidade canábica lá registrada no Brasil. Eu estive lá hospedado, achei sensacional. Eles brigam mesmo
até maquininha lá de Instituto da Cannabis tem, né? Há bastante tempo, já mais de um ano. Então, eu acho muito interessante. Ele teve lá e deu uma declaração, sabe? Que eu achei importante, que ele disse que ele acha que talvez no momento, o cenário atual, essas marcas e empresas que abrem suas lojas ali às 8 da manhã, às 8 da noite, pagam funcionários, movimentam dinheiro, colocam esses produtos à disposição das pessoas, né? Vaporizadores, trituradores, sedas, roupas ali ajudando. Você vê que isso também impulsiona a discussão lá em cima no STF, vê a questão de uso de roupas com estampa. Você está entendendo? Como é que despertou lá pouco tempo atrás aí essa discussão se é legal ou se não é legal, né? Então, tudo isso está relacionado com esse comércio. Então, ele disse que acredita, né, essa é uma opinião dele, e talvez eu faça reverberação disso, que essas marcas, essas marcas, essas lojas, talvez hoje elas façam uma contribuição até maior do que de políticos e ativistas, porque elas estão ali mostrando que podem funcionar alimentando, pagando impostos, sabe? Que são empresários que estão ali, usuários ou não, sabe? Então eu acho muito importante essa bandeira econômica não ficar de lado, né? Então eu acredito que eu acabei me envolvendo nessa esfera, né? 2, por necessidade, a maconha é meu ganha-pão, né? Hoje eu vivo basicamente da maconha e dessas conexões que ela faz, as pessoas que me procuram, e eu estou vendo esse explodindo nessas cidades. A maconha já está em 10 estados, e a nossa previsão, somos 8 mil exemplares. E a nossa previsão é de que no ano que vem a gente já esteja no dobro desses estados aí, com o dobro da tiragem também, né? Eu acho muito importante a maconha também ela ter esse nome, causando aí esse ataque midiático, né? Ela não é uma revista só sobre o uso da maconha, é uma revista sobre comportamento, moda, música, né? E acho que estou gostando, estou curtindo, espero que daqui a uns anos, né, a galera fala assim, pô, legal era na época da maconha, né, que ela era baratinha, dava um efeito legal, todo mundo participava, e a gente, já vou até te intimar aí para fazer um artigo registrando aí os melhores momentos, os teus highlights aí do que você achou, fazendo um balanço desse Conabis 2015 aí, que para mim foi um prazer participar mais uma vez, tá? Conte sempre comigo aí. Convite aceito, viu, Francesco? Pode ter certeza que na próxima edição vai ter uma matéria lá falando o quanto eu aprendi nesse Conabis 2015 conversando com vocês, viu? Muito importante. Para a gente ir encaminhando aqui para o finzinho da nossa conversa, que a gente já está atingindo o nosso tempo, eu não tenho dúvida que a maconha vai se espalhar pelo país, sabe? As andanças que eu faço por aí, eu vejo que a maconha está na boca do povo e o povo está sedento por maconha, ainda mais maconha de boa qualidade, assim, de graça nem se fala, né? Mas a minha dúvida, então, fazendo o papel um pouco de advogado do diabo, no caso, que tem muita gente em casa que pode não concordar com a legalização, a pergunta que eu faria é, com todo esse desejo, essa ânsia pela maconha e a compulsão que a gente tem por usos como álcool, drogas, pelo prazer, você acha que o mercado canábico, o proveito econômico da maconha, pode levar a gente para um cenário de abuso da maconha e de pessoas fazendo besteira que nem se faz com álcool às vezes uma propaganda até um pouco exagerada no sentido de seduzir o usuário a consumir cada vez mais aquela substância? Você acha que pode acontecer isso? O que nós, como ativistas, podemos fazer para o bonde não desandar? Então, eu acredito que nós devamos seguir a trajetória, mais ou menos, pegando aí o fio da meada deixado pela indústria, por exemplo, tabagista. Aproximar um pouco mais desse modelo, né? Você vê que isso eu acho que é assim, alguns argumentos proibicionistas, alarmistas, como, por exemplo, de que da falsificação na Califórnia, qualquer um falsifica, aqui vai virar uma bagunça. Talvez como seja na falsificação de bulas médicas aí, né, de receituário médico, como a gente vê aí no Brasil amplamente. Você sabe que você compra
né? Praticamente em qualquer esquina, em qualquer farmácia, você compra aí um receituário até para Ritalina, estudantes universitários aí tomando Ritalina para estudar melhor, né? Então, isso eu acho que é um aspecto alarmista, que as pessoas tanto falam, porque nos Estados Unidos, você vê, nos Estados Unidos não é possível. Talvez esses argumentos, né, de um medo de um abuso, alguma coisa assim, venha justamente do medo, conforme você disse, como a gente vê nas calçadas por aí, essas mesas, o pessoal bebendo cerveja. Nos Estados Unidos isso é proibido, por exemplo. Tá? Você não pode beber cerveja em público, nem andar embriagado em público. Aqui você aparece embriagado até em comercial de televisão, certo? Então, eu acredito que o que deve ocorrer é que, com certeza, vai ser uma questão mais rigorosa, aproximando de como é a indústria do cigarro hoje. Não existe propaganda em televisão, né? Fica fora do alcance das crianças, né? Tem uma idade mínima. Então, assim, o cenário hoje, infelizmente, talvez seja mais fácil para uma criança comprar, né, um baseado, uma pedra de crack, do que comprar um cigarro na padaria ou comprar uma cerveja no mercadinho, porque o cara não vende, porque ele sabe que vai dar uma série de problemas para ele. Então são muitos mitos, na verdade, o que a gente vê é que são mitos que vão sendo disseminados com medo. Isso seria, Fernando, um efeito colateral da legalização. E é muito importante que eles pensem também nos efeitos colaterais da proibição, que é o que está aí hoje em dia muito mais explícito na carne de todo mundo. Aí a gente pode ver isso nas diversas esferas aí, da segurança pública até as overdoses de êxtase, etc., né? De drogas sintéticas, que a gente às vezes tem relatos, né? Então são os efeitos colaterais do proibicionismo que nós estamos vendo aí hoje. Parece que fica evidente que, apesar que possa ter riscos e perigos à legalização, a proibição tem muito mais dano, muito mais prejuízo do que qualquer um desses eventuais prejuízos da legalização. O Sérgio Vidal fala um pouco com a gente sobre isso e a Luciana Batê também vai falar um pouco com a gente. Então, acho que a gente nem precisa se aprofundar. Cara, foi impecável o que você falou aqui sobre o mercado, sobre a importância dessa conexão, do contato entre os agentes e o quanto a gente está ganhando com isso. Quero agradecer mais uma vez a tua presença aqui, que soma muito, fortalece muito o Conabis. Pode ter certeza que Conabis 2016, 2017, a gente vai contar com a tua presença aí. E passo a bola para você falar uma última palavrinha aí com quem está assistindo a gente em casa, Francesco. Bom, então, eu fico muito satisfeito aí de ter podido contribuir um pouco. Certeza que a Luciana Boatê sempre é sensacional. Eu vi ela agora lá, a gente viu a participação dela lá, realmente nos deu muita alegria de ouvir pessoas tão capacitadas aí. O Silaine aí está de parabéns realmente pela escolha, né? Contem sempre comigo. Eu estou aqui vestindo a minha camisa do Cultivo Livre, que me foi dada lá pela Lu Campos, conforme eu disse para ti aí. E contem comigo aí para ajudar. Espero que no ano que vem a gente possa retornar dentro de um cenário bem mais agradável, comemorando muitas vitórias, né? E que a maconha esteja realmente dentro dessa esfera do que eu te disse aí, alcançando bem mais pessoas, né? E que a gente esteja conseguindo levar informação. Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas pegando a edição número 4, número 5, pela primeira vez, uma revista na mão, né? O Brasil precisa. A High Times está fazendo agora 40 anos, né? Então, fez agora 40 anos, então é muito importante, eu acho, essa questão midiática aí. Agradecer a oportunidade de conversar contigo, é sempre um prazer. Até a próxima. A maconha é nosso ramo. Contem sempre conosco. Um abraço.